O último ato dessa história você conhece. O Santos foi roubado na final do Campeonato Brasileiro de 1995. O clímax, você também sabe. Dias antes, o Santos enfiou 5-2 no Fluminense, na maior virada que o futebol brasileiro já viu. Mas Giovani, nosso Messias, nessas duas ocasiões, já estava com os cabelos pintados de vermelho. Então, se não foi com a vaga, com a vitória na final, que ele pintou o cabelo, quando foi? Por qual motivo? É isso que eu te conto nesse Histórias Nossas Histórias sobre os dias de luta, dias de glória do Santos Futebol Clube. Primeiramente, palmas para o Vitor, o editor do Histórias Nossas Histórias. O Brasileiro de 95 teve um regulamento maluco, uma tradição nos anos 90. Eram 24 times divididos em duas chaves. No primeiro turno você enfrentava os times do próprio grupo, ou seja, 11 jogos, 12 times em cada grupo. O vencedor desse turno garantia a vaga na semifinal. No caso do Santos, foi o Fluminense. O Fluminense, que a gente enfrentaria na semi, foi quem ganhou o grupo. No segundo turno, você pegava os 12 times do outro grupo, ou seja, era um turno com uma partida a mais. Nesse caso, deu Santos. Depois de ficar em terceiro no primeiro turno, o Santos liderou o segundo turno e se classificou para as semis. Só que a vaga não veio com tranquilidade. Chegou na última rodada, o Santos precisava vencer. Por quê? Tinha 24 pontos e o Atlético Mineiro era o vice-líder com 23. Só os dois times tinham a chance de garantir a vaga. O Santos, porém, pegava o Guarani. Já o Galo jogava com o Vitória, ambos mal na tabela. Se o Atlético vencesse e o Santos não, o Atlético seria o semifinalista. Então o Santos basicamente precisava vencer para garantir. Empate não era garantia de nada. Então, o Giovani, que carregava aquele time em busca do milagre, em busca do fim da seca, que já durava então 11 anos, brincou com o elenco naquela conversa de concentração que pintaria o cabelo de vermelho caso o time se classificasse. Parece óbvio, então. O Santos ganhou o jogo, se classificou e ele pintou o cabelo. Mas não foi bem assim, senão eu não estaria aqui contando essa história. Por duas razões. A primeira é que contamos até hoje o milagre contra o Fluminense, mas para chegar ali, houve uma outra batalha também no Pacaembu. No dia 3 de dezembro, ou seja, só 7 dias antes do clássico jogo com o Flu, o Santos entrou no mesmo gramado do Paca para encarar o Guarani. Inclusive o mando era do Guarani. O Galo foi até Brasília enfrentar o Vitória. Não me pergunte o motivo, o jogo foi no Mané Garrincha. Esperando, claro, um tropeço sem. O Atlético abriu o placar cedo aos 14 minutos e ampliou aos 35. O jogo acabaria 3-0, aliás. Ou seja, desde o começo o Santos foi pressionado. Não adiantaria empatar para Giovani pintar o seu cabelo. Eu cresci com o meu pai jurando que todo goleiro contra o Santos virava o melhor da história. O Buffon, o Courtois ou o Gilmar dos Santos Neves. Escolhe aí quem você acha gigantesco. Sei lá, os caras viravam o Yashin, segundo meu pai. Naquele dia, essa tese foi comprovada, pelo menos na minha mente de criança, por causa de um tal goleiro Léo, que era o goleiro do Guarani. Ele resolveu pegar absolutamente tudo para tentar eliminar o Santos. Quando não pegou, ele realmente deixa a bola escapar, a bola cai no pé do Giovani dentro da pequena área. Giovani bateu pro gol. A torcida do Santos já ia celebrar, o tal de Valdeir apareceu em cima da linha e afastou a bola. Era aquele dia que enlouqueceria qualquer santista. Mas, no geral, o goleiro uruguaio, o Léo era uruguaio, fez o Galvão Bueno, sim, ele narrou aquela partida, gritar Léo diversas vezes. Por 84 minutos, seríamos eliminados. Até que aos 39 minutos do segundo tempo, Marcelo Passos arriscou um chute cercado por 2 e colocou a bola no ângulo. Não teve Léo nenhum para alcançar. 5 minutos depois, aos 44, Giovani, de cabeça, ampliou. Foi como se os seus cabelos falassem, pode me pintar de vermelho. Aqui eu faço uma pausa, que não tem nada a ver com essa história. O Marcelo Passos já tinha feito vários gols naquele ano da mesma maneira. É uma informação que eu nunca tinha ficado sabendo. Mas tem uma matéria do GE que tá no YouTube, e agora vocês estão vendo aqui no vídeo, que mostra isso. Tá aí a prova de que o gol não foi sem querer. No Campeonato Paulista desse ano, o Marcelo Passos meteu muitos assim. Esse contra o União São João. Dá a impressão que a bola foi para fora, mas não foi não, olha. Furou a rede. Agora contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Ele olhou e colocou fora do alcance do Veloso. Veloso, goleirão, se esticou todo e não alcançou. Então tá aí, de novo, o golaço de propósito do Marcelo Passos. O que eles não sabiam, porque esse jogo, claro, é o da vaga na semifinal, é que na semifinal contra o Fluminense ele faria um gol igual. Uma loucura. O Santos se classificou e o Giovani apareceu no treino seguinte na Vila Belmiro com os cabelos pintados
de vermelho. A entrevista em que ele revela os cabelos é absolutamente fascinante. Ele é extremamente tímido, se você não sabe, e pelo menos naquela época ele gaguejava muito no microfone. Então na matéria da Globo ele aparece gaguejando e pergunta assim: gostaram ao tirar o boné e revelar os cabelos vermelhos? É bem engraçado, eles até fazem uma edição com risadinhas ao fundo que ficou curiosa, muito anos 90 mesmo. Durante a mesma matéria, o Jameli, outro atacante do Santos, ele é mostrado, né, um frame dele com um corte super ousado, segundo a descrição do repórter. É um corte dos mais óbvios, acho que todo mundo faz hoje em dia, que é um com fade aqui e tal. Eu não faço, mas as pessoas fazem por aí. Achei engraçado. A segunda razão para a história não ser tão óbvia assim é a esposa do Giovani. Vamos lá. Ele não havia prometido mesmo pintar o cabelo. Foi uma conversa ali entre os amigos do elenco. Mas a esposa dele não gostou. Falou, prometeu e vai pintar. Só que depois eu me arrependi. Putz. A gente passou, aí eu fui em umas fotos lá da Placar. Aí eu fui lá para São Paulo. Aí eu e a minha esposa, ela falou, e o cabelo, você não vai pintar? Eu falei, não, pô, deixa pra lá. Ela falou, não, já marquei, pô, você falou que prometeu. Tem que cumprir. Tem que cumprir. O cara lá tá te esperando. A gente voltou lá de São Paulo, acho que é 8h. Cara, fui meia-noite, fui sair de lá da hora. Sério? Aí ficou aquela coisa bonita. Pintando o cabelo. Falei, cara, não é da minha personalidade, né? Eu falei, cara, como é que eu vou estar indo agora? Põe na tela. Ou seja, uma multidão de santistas pintou o cabelo porque a esposa do Giovani, a esposa do craque do time, fez ele cumprir a promessa. Fez ele ir ao cabeleireiro quase meia-noite. E tá certa ela. Promessa se cumpre. Se a esposa não tivesse feito isso, não teríamos um dos textos mais marcantes para toda uma geração de santistas. Pelo menos daquele da minha idade, 35 anos, para cima. Ele foi escrito por José Roberto Toreiro, que é cineasta, roteirista, escritor e, claro, santista. Ele escreveu esse texto na Folha de São Paulo do dia seguinte a Santos e Fluminense, ou seja, com o Giovani já de cabelos vermelhos. Eu estava lá e vou contar para os meus... Foi uma batalha inesquecível. A batalha de Kierkegaard não foi mais nobre. A de Fronstedt não foi mais sangrenta. Eu estava lá e vou contar para os meus filhos. Naquela tarde o vento não soprou e a lua ficou parada no meio do céu para olhar a grande luta. Os dois exércitos se enfrentaram sobre a grama verde do verão, mas depois da batalha o verde tornara-se vermelho. Tanto foi o sangue derramado pelos combatentes. Naquela tarde não anoiteceu, porque o sol não quis se pôr para não perderem nenhum lance da grande batalha. Eu estava lá e vou contar para os meus filhos. Os homens, eu estava lá e vou contar para os meus filhos que de todos os combatentes o mais valoroso era o homem de cabelos vermelhos. Ninguém corria como ele, ninguém se esquivava dos golpes dos adversários como ele, ninguém matava como ele. E naquela tarde ele fez sua melhor luta. Naquela tarde, o homem de cabelos vermelhos, que já ídolo, quase virou Deus. Mas havia outros, havia muitos outros. Na retaguarda, como última esperança, como o último homem a defender a bandeira, estava o príncipe de cabeça sem pelos, o filho do rei. E no flanco esquerdo havia o anão gigante, ágil como um coelho, esperto como uma raposa e traiçoeiro como um rato. Mas havia outros, havia muitos outros. Havia um com o nome de Galo, mas que merecia ser chamado de Tigre. Outro a quem chamavam Pequeno Carlos, mas que deveria ser chamado Carlos Gigante. E um de nome Passos, mas que dava saltos. E ainda havia Marcos, que tem o nome no plural, porque aparece em vários lugares ao mesmo tempo. Eu vi todos estes homens e vou contar para os meus filhos. A luta. A missão destes homens era quase impossível. Eles tinham que derrubar 3 vezes a bandeira inimiga. Não uma, nem 2, mas 3. Parecia impossível, mas impossível era uma palavra que esses guerreiros não sabiam falar. Principalmente Macedo, o gago. E já na primeira metade da luta, a bandeira inimiga havia ido ao chão 2 vezes. O homem de cabelo vermelho já havia feito parte do milagre. Houve então uma trégua. Os inimigos, vestidos de verde, se recolheram para descansar, beber água feito mulheres... Complicada essa parte aqui. E orar por melhor sorte. Mas os homens de branco não. Os homens de branco ficaram no campo de batalha. Há quem diga que eles ficaram lambendo o sangue dos inimigos que havia caído pela grama, mas isso eu não vi. E o povo dos guerreiros de branco gritava e urrava. Então, na segunda metade do combate, o milagre aconteceu por completo. Mesmo com menos homens, o exército de branco derrubou mais uma vez a bandeira inimiga. E outra, e mais uma.
E no final da luta, a bandeira dos homens de verde já havia caído 5 vezes. E quando a guerra acabou, o povo de branco andava de joelhos, se abraçava e se beijava. Homens que não se conheciam cumprimentavam-se como irmãos e cantavam hinos de guerra. E os guerreiros foram para o meio-campo da batalha e deram-se as mãos. Então, o homem de cabelo vermelho ficou no meio do círculo e levitou até a altura de um pinheiro. E seus cabelos pegaram fogo e só então, com inveja, o sol se pôs. Eu estava lá e vou contar para os meus filhos.